Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje quero fazer a atualização aqui das minhas epícias. Olha só como elas estão bonitas já. No inverno elas queimaram as folhas, né? Normal, as epícias são muito sensíveis ao frio, à geada. E aí é o segundo ano consecutivo que elas queimam com o frio. Mas também pelo segundo ano elas queimam e eu não faço nada, eu deixo elas começarem a brotar novamente para só depois fazer o replante. Então elas queimaram, eu deixei elas começarem a brotar e depois que elas já estavam cheias de brotos novos, aí eu tirei do vaso, fiz a limpeza, tirei as folhas queimadas e cortei também, né? Porque elas estavam pendentes. Aí eu cortei tudinho, separei as mudinhas e plantei novamente nos mesmos vasos. Com a mesma terra, apenas acrescentei esterco de gado curtido, que é o que eu coloco nas minhas plantas, né? Sempre, para todas as plantas, a terra comum, aqui do meu jardim, terra vermelha. Misturo com esterco de gado. Quando eu tenho carvão e cinzas que eu tiro da churrasqueira e também do fogão a lenha, eu misturo também, mas é só quando tem, né? Não é assim uma coisa que eu uso para todas as plantas e nem sempre. Eu uso quando eu tenho aqui disponível. E aí misturei tudo, plantei as mudas novamente aqui nos vasos, algumas já com as raízes, né? As mudas, as matrizes e as mudinhas que estavam penduradas. Plantei sem a raizinha, ela enraiza com muita facilidade e agora já tá aí, ó. Todas pegas já, florescendo. Todas elas são da flor vermelha, né? Tem outras cores de flor também, tem ela amarela, tem ela rosa, mas eu só tenho a vermelha. Aí já estão aí tudo já florindo. Essa daqui, acho que não tem nenhuma flor aberta agora, né? Mas ela já floriu também, ó. Vai sair flor aqui. E já estão começando já a emitir os brotinhos, olha. Aí para fazer muda, é só esses brotinhos que saem aqui, é só destacar. Deixa eles ficarem grandes, como esse aqui, ó. Esse aqui já tá bem grande e já tá até soltando, ó. Olha aqui, o broto do broto, ó. Aí é só destacar, a hora que tá desse tamanho, corta ali, ó. Ela emite a raiz aqui, ó. Ela emite a raiz nesse ponto aqui, ó. Aí é só destacar aqui e colocar na terra, só de apoiar ele em cima da terra, ele já cria raízes. Agora, se dependendo da situação, se você não se sentir segura para destacar a muda, você pode pôr um vasinho com terra. Aqui, ó, se tiver jeito de colocar, bota um vasinho com terra aqui embaixo, apoiado em outro vaso, ou apoiado em algum lugar. Põe um vasinho com terra aqui e apoia essa mudinha em cima. Aí ela vai criar raiz. Depois que ela criar raiz, você vem, corta aqui e separa, né? Assim também fica bem fácil de fazer, não tem erro. Enraiza com muita facilidade essa plantinha. Ela é muito fácil de cultivar, muito fácil de propagar. Ela só é sensível ao frio, né? Como eu não tenho um local coberto para proteger elas do frio, elas acabam queimando. Elas ficam aqui debaixo do meu pé de acerola, então elas ficam aí, né? Expostas, né, ao tempo, sol, chuva, frio, calor também. Só que elas não pegam muito calor não, porque tá aqui debaixo do pé de acerola, fica bem protegidinha. Mas estão muito bonitas. Elas são plantas assim que muitas pessoas têm, são muito conhecidas, porém aqui na minha região eu não encontro dela nos viveiros. Eu vi uma vez para vender, das mesmas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essas 3 variedades e as que eu encontrei no viveiro são das mesmas que eu tenho, se não me engano, era dessa aqui e daquela ali, ó, que eu vi no viveiro. Mas não era muda assim de produtor, eram mudas que pessoas, né, que cultivam fizeram as mudinhas, porque eu vi que cada mudinha estava num potinho diferente, né, e deixou lá no viveiro para vender. Então, assim, de produtor, eu nunca encontrei, né, epícia para vender. Então, creio que seja uma planta, assim, difícil de se conseguir justamente por conta disso, por não ter para vender, né. É bem difícil para você comprar uma planta dessa só se você comprar de quem cultiva, porque
para comercializar eu não encontrei. Essas daqui eu consegui através de troca. Essa daqui eu troquei com a minha vizinha, foi a última que eu consegui. Essas duas aqui eu troquei com uma outra senhora de um outro bairro, numa época que eu fiz bastante troquinhas, aí eu consegui essas duas mudas aqui, ó, né? Eu tinha uma dessa cor? Não, era assim, ó, dessa cor aqui, ó. Da flor rosa, que eu consegui com a Patrícia. Só que ela, com a geada, ela queimou. E como ela era uma muda pequenininha, ela tava desse tamanhozinho aqui, ó, né? Aí ela queimou e aí não brotou, né? Mas é porque era só uma mudinha bem pequena. Aí eu não consegui recuperar ela, né? Porque ela queimou toda. Mas quando tá grande assim, ó, elas dificilmente você perde a planta, porque mesmo ela queimando, ela rebrota, ela se recupera muito rápido, uma planta muito bonita aí, que vale a pena cultivar. Ela é de meia sombra, ou sombra, as minhas ficam na meia sombra, né? Pega esse solzinho filtrado aí, ó, né? Mas ela não suporta sol pleno de forma alguma e também não suporta frio, né? Geada. E a rega moderada, se regar demais, ela apodrece, mas se deixar muito tempo sem regar também, ela murcha com muita facilidade, porque ela não tem tanta reserva de água, né? Ela tem o caulezinho um pouco suculentinho, né? Então tem uma pequena reserva de água. Então, por isso que se regar com muita frequência, vai apodrecer, né? Mas como a folha não é tão gorda, não acumula água, também não pode ficar muito tempo sem regar não, porque ela murcha. Mas você tem que observar no vaso, né? Observa a terra, tá seca, faz a rega. A minha tá no vaso de cimento. O vaso de cimento costuma secar mais rápido do que o vaso de plástico, né? Mas o vaso é grande, não fica abarrotado de raízes. Eu faço replante todo ano. Então, assim, ela aguenta aí uma semana. As minhas, né? Aguentam uma semana sem rega, tranquilo. Mas tudo isso é relativo. Você tem que observar a sua planta para você ver o quanto de água ela vai precisar e com qual frequência ela vai precisar dessa rega, tá? Como eu sempre digo, né? Não existe regra para rega. Você vai observar o quanto de água a sua planta precisa, né? Algumas plantas precisam de rega moderada, outras vão precisar de rega frequente, outras precisam de rega escassa, né? Mas de qualquer forma, essa frequência vai depender muito de cada planta, da forma que ela é cultivada, da luminosidade que ela pega, do tipo de vaso, tamanho de vaso, o tipo de substrato. Tudo isso interfere na rega, né? Então, assim, eu já observei que as minhas aguentam uma semana sem rega. Mas isso tudo vai depender do clima, né? Agora que está chovendo, estamos na primavera, a planta está em pleno desenvolvimento, só que chove. Então, como chove quase todo dia, eu nem preciso regar, né? Então, tudo isso tem que ser observado. Já no outono e inverno, elas estão em dormência, elas não costumam emitir brotações e fazem a queimar. Então, assim, se regar demais é bem provável que a planta apodreça, né, por excesso de água, já que ela não está em desenvolvimento. Então, tudo isso tem que ser observado. E não tem nada melhor que observar as plantas, né? É sempre bom a gente observar, ver cada brotinho que vai surgindo, cada flor que vai abrindo. É muito bom, né? Isso faz parte do cultivo. Eu acho que nós que amamos plantas, uma das melhores partes é a gente poder observar, né? É a gente vir no jardim e observar, planta por planta, ver o que cada uma precisa e dar aquilo que elas precisam no momento que elas precisam, né? Não é igual, assim, fazer uma receita de bolo que você pega e segue ali a receita, a quantidade dos ingredientes, faz e dá tudo certo. E muitas das vezes até seguir na receita ainda dá errado, né? Então, assim, planta é um ser vivo, então você tem que observar e entender o que cada uma delas precisam. Mas elas estão muito bonitas, né? A adubação delas fica só o esterco de gado que eu coloco na terra quando eu faço o replante. Aí dura um ano, né? No ano seguinte eu faço o replante e acrescento mais esterco na terra. Eu não costumo fazer adubações extras, não. Mas estão bem bonitinhas. Logo elas vão dar mais brotos, vão ficar bem pendentes, aí vai ficar ainda mais bonito. E eu vou atualizando para vocês. Mas no momento elas estão assim, estão muito bonitas.
E eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.